A nossa ministração hoje versa sobre o tema o significado das provações e do sofrimento. Quando a Bíblia, lá em Isaías 53, verso 3, ela descreve o perfil do Senhor Jesus, ela se refere a um homem que era desprezado, indigno, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um homem de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mais adiante, o apóstolo Paulo, que passou por uma experiência de transformação, ele generalizou lá em Romanos 8:22, ele disse que sabemos que toda a criação conjuntamente geme, está em dores de parto até agora. Em face de todas as tribulações, das lutas, de seu sofrimento físico, Jesus que foi torturado, Jesus que foi condenado e que morreu numa cruz, ele, lá em João 16:33, ele diz que seremos atribulados, que passaremos por aflições. Então, nessa reflexão de hoje, eu gostaria de deixar aqui registrado algumas razões por que nós passamos pelo sofrimento. Não sei a experiência que você tem vivido hoje, mas na subjetividade de cada pessoa há sempre um relato de lutas, de tribulações, de provações, e que redundam o sofrimento, a causa e o motivo dos sofrimentos. Então eu registro aqui, na Palavra de Deus, à luz da nossa doutrina e dos nossos fundamentos teológicos, algumas justificativas que fará com que você entenda a luta que você vem travando ao longo da sua história de vida. Primeiramente, o sofrimento ele surge em decorrência da queda de Adão. Então, Adão era a referência para que ele pudesse superar as vicissitudes, as adversidades da vida. Se ele caísse, então, historicamente, toda a humanidade estaria comprometida. Paulo relata isso em Romanos 5:12, diz que por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, que pecado são coisas erradas, E pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Eu posso até explicar, que aqui o pecado, ele é o comprometimento do caráter, da conduta moral, daquelas coisas erradas que nós fazemos. E lá em Gálatas, capítulo 8, verso 7, surge a lei da semeadura, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Evidentemente, há de se convir que boa parte do sofrimento é provocado por outras pessoas. Existe um ditado que afirma que o inferno são os outros. Realmente, diariamente as pessoas sofrem porque outras jogam fardos, jogam condenações, jogam críticas, jogam calúnia. E Paulo registrou lá em 2 Timóteo 3, verso 1 até o 4, ele disse que nos últimos dias, quer dizer, os dias atuais, sobrevirão tempos trabalhosos. Aí ele descreve, que haverá homens mau caráter, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, quer dizer, é toda uma relativização de adjetivos terríveis desse mau caratismo, de homens desobedientes a pais, desobedientes a mães, e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, pessoas sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, pessoas orgulhosas, pessoas que são mais amigas dos deleites do mundo do que amigo de Deus. Então, no final, a palavra de Deus, através de Paulo, pede para a gente se afastar dessas pessoas, que são pessoas indignas, não servem para serem amigas. Hoje em dia, em pleno século XX, na época da globalização e da pós-modernidade, a maioria do sofrimento ela vem em função dos problemas políticos, dos problemas ideológicos, dos problemas econômicos, né? Vem em função das injustiças sociais, do enriquecimento ilícito e da condenação que os governantes colocam na vida dos pobres, que são enganados, explorados, espoliados e escolhidos. E Jesus falou sobre isso, né, em Mateus 24, 21, dizendo que nos últimos dias haveria uma grande tribulação, mas uma tão grande. É bom que se entenda aqui a expressão que ele usou, a magnitude desse sofrimento, dessa luta e dessas tribulações. Ele diz: é tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo e nem jamais haverá, né? Ele está falando aqui dos princípios de dores, ele está falando de uma grande tribulação, né? Que eu até, na minha opinião, nós já começamos a viver esses princípios de dores. Isso tudo provoca sofrimento, né? A Bíblia diz que o Deus desse século é o diabo, 2 Coríntios 4:4. Então, e afirma também, 1 João 5,19, que o apóstolo diz que é o diabo que controla o presente século, porque diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Está lá João, 1 João 5,19. Ora, se o mundo inteiro está morto na malignidade, né? Então, ainda assim, o apóstolo Pedro, em sua epístola, 1 Pedro 5, 8 e 9, diz que o diabo, símbolo de toda maldade, né? Ele tem permissão para afligir a vida daquelas pessoas que têm compromisso com Deus, que são os crentes, né? E ele faz isso para provar a fidelidade de várias maneiras, né? Então, quando eu vejo hoje o noticiário de que muitos religiosos, até pastores, padres, estão se suicidando, né? E vejo aqui que essas pessoas não tiveram força suficiente para superar essas provações. Então, meus queridos irmãos, amigos que ouvem essa reflexão, ainda tem outro motivo de tanto sofrimento, né? Está lá registrado em Mateus 24:8, porque muitos sofrem por amor do Evangelho, muitos, principalmente os crentes, os católicos, sofrem em função do amor a Jesus Cristo. E tem lá uma profecia em Mateus 24:8. Então Jesus disse que muitos de nós seremos entregues para sermos atormentados, sermos odiados, discriminados por muita gente por causa do nome de Jesus. Mas eu gostaria de mudar aqui meu discurso e falar sobre os efeitos positivos e terapêuticos desse sofrimento em função das provações que nós estamos passando. Quero afirmar que Deus usa o nosso sofrimento como catalisador para o nosso crescimento espiritual. Você pode chegar no fundo do poço, mas Deus nunca te abandonou, né? Ele te observa e Ele honra aqueles que estende a sua mão para aqueles fortes, aqueles resilientes, aqueles que têm força para superar o sofrimento. Então, outras vezes Ele permite que a gente sofra para chamar para si, né, o seu povo desgarrado, e é na hora do caos, né, do sofrimento, que Ele promove o avivamento e manifesta o seu poder, a sua graça
e a sua glória. Deus também usa o sofrimento para testar a nossa fé, né? Porque a fé tem um termômetro de medida, e mesmo que nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, isso para Deus tem muito valor. Isso agrada ao Senhor, que garante a nossa vitória frente ao sofrimento. Deus também usa o sofrimento para quebrantar, nos aperfeiçoar. Nós não podemos ser arrogantes. Então o sofrimento ele nos molda, né? É como o barro na mão do oleiro. Ele trabalha isso manualmente para nos aperfeiçoar no seu reino. É também no sofrimento, meus irmãos, que nós aprendemos a depender dele, a depender menos de nós e muito mais dele. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Então Deus permite muitas vezes que esse sofrimento venha para nos ensinar, para nos exortar, para nos disciplinar com amor, né? Então Deus corrige aqueles que ele ama. Então gostaria de terminar essa reflexão, né, muito enriquecedora, para falar as maneiras como Deus trata o nosso sofrimento. Primeiramente, ele acompanha o nosso sofrer, e ele promete que não permitirá que a gente sofra além da capacidade de suportarmos o sofrimento. 1 Coríntios 10, 13. Deus promete também, lá em Romanos 8, 28, que converterá em bens todos os sofrimentos e perseguições que nós passamos nesse mundo. E está lá em Hebreus 12, 5. É bom que eu estou dando a referência para dizer que a palavra de Deus é muito forte, né? Ela vem com autoridade para ministrar aqueles que estão assistindo esse áudio e que estão recebendo de Deus uma palavra de conforto e de vitória. Deus usa os tempos de aperto para nos propiciar crescimento e benefício. Mas o que é mais significativo, segundo o salmista, em Salmo 23, 4, Deus promete que ficará conosco na hora da dor, que andará conosco até mesmo no vale da sombra da morte. Então, se você está passando por lutas, ouvindo esse áudio, recomendo que você passe a outros amigos seus, porque ele pode servir como referencial terapêutico, de orientação, né, de conforto, de consolo. Devemos, sem dúvida, nos familiarizar com as provações, não que sejamos masoquistas, né? Mas elas nos trazem grandes lições. Está lá em 1 Pedro, capítulo 4, você pode acompanhar nos versos 12 e 13, que diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se as coisas estranhas vos acontecessem, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijes e vos alegreis. Também outra lição de vida nessa ministração é que as provações não podem nos afastar de Deus, nunca, mas muito pelo contrário, ela nos aproxima. Romanos 8, de 35 a 39. E fala a palavra nessa escritura que diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas do futuro, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De forma que você que está ouvindo esse áudio nessa reflexão,
O que eu quero aqui profetizando, né, que você erga os pés, que você firme seus pés, que você caminhe para a sua vitória, não olhe para trás, continue, persista para frente, para cima o tempo todo, porque esteja certo que a provação é um instrumento de aperfeiçoamento e de purificação do servo de Deus. 1 Pedro 1,7 diz para que a prova de nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece aprovada pelo fogo, se ache em louvor, em honra e em glória na revelação do Senhor Jesus em nossas vidas. A aprovação, ele traz resultados magníficos. Romanos 5, 3 e 5 diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é só vitória, né? São só resultados das promessas que se cumprem. E Deus haverá de fortalecer a tua fé nessa hora. Como está lá em Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Então receba agora a coroa da vida. E saiba que no sofrimento, nas tribulações, nas aflições, nas agruras dessa vida, Deus nos traz livramento, nos edifica e nos aperfeiçoa. Salmos 34:19, terminando a nossa reflexão. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. Receba essa ministração, receba o meu abraço, amigo, sabendo que você é mais do que vencedor, por aquele que nos amou primeiro, Cristo Jesus, nosso amigo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.